Oi pessoal, nesse canal científico, deixa eu ver aqui a intensidade do som tá ok. Eu quero falar sobre uma das possibilidades de nós quebrarmos, quero ser bem objetivo, a emissão de CO2 seria instalarmos nas chaminés, por exemplo, fabris, que são as maiores produtoras de CO2, instalarmos nessas chaminés algum tipo de elemento químico que produza muito calor, tá? É o mesmo princípio para que você possa quebrar a molécula de CO2, você precisa de ter uma incidência de muita energia, tá? É o mesmo princípio da fotossíntese, que quebra a molécula de CO2. Só que a fotossíntese, ela só funciona na parte da manhã, que tem luz. Na parte da noite, não. Tá? Os mares também contribuem para absorver as moléculas de CO2, dióxido de carbono, que são as maiores responsáveis pelo aquecimento global. Só que isso superaquece os mares. Então, aonde que é produzido o CO2? Na indústria. Nas indústrias. Dos países mais industrializados. Tá? Na produção, vamos dizer assim, na saída do CO2, eu colocar, por exemplo, vou dar um exemplo, um anel com fissão ou fusão nuclear, um elemento químico que, com todo o controle da Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, do CNEM, do Conselho Nacional de Energia Nuclear, mas anéis que produzam radioativos, que produzam muita energia. E essa energia eletromagnética, que a luz é uma onda eletromagnética, ela vai desmembrar o CO2. O mesmo princípio para o escapamento dos carros, dos caminhões. Mas aí dentro de uma outra tecnologia adaptada para esse tipo de, para cada tipo de equipamento. Por exemplo, um gerador a diesel que elimina CO2, um tipo de anel, dentro da engenharia de segurança e medicina do trabalho e respeitando as normas do Conselho Nacional de Energia Nuclear. Um escapamento de um gerador diesel, escapamento de um carro, outro tipo de anel, das chaminés, outro tipo de anel, de tal sorte que você produza luz ou energia. Luz é uma onda eletromagnética, pelas equações de Maxwell, tá? De tal sorte que você quebre a molécula de CO2. E aí você minimiza a saída de CO2 para a atmosfera. Não é um simples catalisador, é um catalisador à base de fissão e fusão nuclear. Porque para você quebrar a molécula de CO2, você precisa de uma quantidade de energia muito grande. Repito, fissão, fusão nuclear, um anel com um elemento que produza muito calor, energia calorífica, tá?
ou energia em joules, que vai quebrar, suficiente para quebrar a molécula de CO2. A indústria tem que fazer um adaptador, a própria indústria vai fazer um equipamento dentro das normas de engenharia de segurança e medicina do trabalho, do qual pertenço, essa área também, além de engenheiro eletricista, sou da área de engenharia de segurança e medicina do trabalho pela Universidade Federal Fluminense, formado pela Universidade Federal Fluminense, tem também meu curso de instrumentação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, junto com o Unicamp, mas focado nessa área, respeitando todas as normas do CNEM, Conselho Nacional de Energia Nuclear, eu colocar um filtro, um catalisador que rompa a molécula de CO2, mas com uma potência, aí é joules por segundo, em watts, uma potência suficientemente grande para romper a molécula de CO2. Esse anel nuclear, repetindo, as normas, passando pelo CNEM, respeitando as normas do Conselho Nacional de Energia Nuclear, respeitando a engenharia de segurança e medicina do trabalho, nas chaminés das indústrias. Um catalisador radioativo similar, isolado, que não faça mal à saúde do ser humano, tá? Porque nós somos bombardeados diariamente por ondas eletromagnéticas, tá? Tem até um estudo se o celular polariza ou não polariza as células. Mas enfim, isso é outra história, a história do átomo de Bohr, é a história dos eletrões. Por incidência de luz libera os eletrões, enfim. Primeiro tem que ver o que eu consigo, qual a potência que eu preciso radioativa a nível de atingir um valor que quebre a molécula de CO2. Aí vai ter um anel para a indústria, as chaminés industriais, seja no setor de termoelétrica, por exemplo, do escapamento das termoelétricas. Um equipamento também ajustado para grupo motor geradores, ajustado para a indústria automobilística, ou seja, incidência radioativa que produza calor suficiente, porque vocês sabem que matéria é energia condensada. Então, um elemento químico que produza calor suficiente que quebre um filtro, seria um filtro radioativo, que quebre a molécula de CO2, adaptado para a indústria, adaptado para o grupo motor gerador, adaptado para a indústria automobilística, que não afete o ser humano, que seja blindado dentro da engenharia de segurança e medicina do trabalho, respeitando as normas do CNEM. Aí é a questão de um estudo. Isso minimizaria esse filtro catalisador potente, nuclear, blindado, minimizaria o efeito estufa, porque minimizaria a quantidade de CO2 que é jogada na atmosfera pela indústria, pelos grupos autogeradores, pelos automóveis e por aí vai, tá? Então eu fiz esse vídeo para contribuir, porque para você romper a molécula de CO2 você precisa de uma grande quantidade de energia, e você pode ter essa energia sendo uma energia radioativa. Repetir mais uma vez, respeitando o CNEM, Conselho Nacional de Energia Nuclear, e respeitando as normas da Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, no qual sou formado pela Universidade Federal Fluminense. Sou pós-graduado nisso.
indústria, uma proposta, as indústrias que se disponibilizarem a desenvolver um equipamento desse, isso minimizaria o efeito estufa, porque a mata, ela é um refrigerante, mas ela, na fotossíntese, não tendo mais luz, funciona ao contrário. Exala CO2. Tudo bem, não é uma quantidade muito grande, mas exala. E os mares ficam superaquecidos. Então, nada como um filtro, como a tecnologia. Um filtro que produza. É como se fosse um tratamento a nível do câncer. Vou entrar aqui pela área de medicina, engenharia de segurança e medicina do trabalho. A nível de câncer, um tratamento radioterápico para as células cancerígenas. Seria um tratamento radioterápico para o CO2. Porque o que é o envelhecimento? O envelhecimento é a lei da termodinâmica, a entropia, a desorganização, quando as células começam a ter uma disfunção. E aí gera envelhecimento, câncer de pele, eletrões, que sol. Mas eu não quero entrar nessa área. Eu quero é coibir, eu quero é filtrar a emissão de gases poluentes na atmosfera do CO2, utilizando a incidência de uma radioterapia, que é usada na medicina, só que vai ser em cima do CO2. Filtros radioativos, esse que é o detalhe, para minimizar os efeitos entrópicos termodinâmicos e quebrar as moléculas de CO2, minimizando o efeito estufa. Ok? Acho que eu fui bem claro, né? Enfim. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões dos agnósticos, nesse canal científico. Me permitam, não vou desligar a câmera. Com o propósito de contribuir para minimizar, colocam tanto, vamos dizer assim, a culpa na mata, no mares. Não, vamos botar filtro nessas indústrias. São as indústrias que poluem tudo. 80% da poluição vindo da parte industrial. Então, botar filtros ali. Filtros radioativos. Dentro das normas do CNEM e da Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Para que não afete o ser humano, mas para que rompa, para que desfaça a ligação do dióxido de carbono, o CO2. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões dos agnósticos, nesse canal científico, para incentivar os estudantes de físico-química e coibir a lei da termodinâmica e a entropia, que significa desorganização. Vou repetir, porque nós envelhecemos exatamente por causa que as células passam a se dividir de uma maneira desorganizada e aí gera a entropia biológica. É uma ligação entre entropia e biologia. Mas no caso ali eu quero romper a molécula de CO2, eu quero desfazer a molécula de CO2 pelo mesmo princípio da fotossíntese, só que utilizando filtros radioativos, respeitando o CNEM, Conselho Nacional de Energia Nuclear, e a Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, no qual sou pós-graduado pela Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política nesse canal científico para colaborar com os estudantes de físico-química, que tem a química orgânica e inorgânica, tá? E tem uma ligação entre a entropia e a biologia
quando a gente envelhece, nada mais é do que a entropia, desorganização. E estou aberto a qualquer centro de pesquisa para explanar melhor esse meu projeto, que eu tenho algumas ponderações a mais para fazer, mas não dá tempo por causa que senão o vídeo ficaria muito grande. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Me permita, eu vou desligar a câmera.